Ano de diferença? Oi? 26. Tem idade de ser teu pai, cara. Não é? Mas quando eu vejo você em 1 ano e 4 meses, o que está fazendo em Portugal e como Deus está te usando em Portugal, eu não tenho dúvida de como Deus vai abençoar seu ministério por esses próximos 26 anos. E como vai ser um alvo do Senhor. Por isso eu queria pedir a você agora, em nome de Jesus, curva sua cabeça. O Senhor tem feito um trabalho muito grande através da vida dele. Sabemos, Senhor, que as pessoas escutam, mas pregar o Evangelho num lugar onde as pessoas dizem que já tem tudo e que não querem essa noite, pessoas sejam despertadas a orar, a guardá-lo em seus motivos de oração e a também cooperar com essa obra que o Senhor está fazendo através da vida dele. Eu te oro e te peço que o Senhor use para a sua glória agora. A obra tem procurado contribuir através de parcerias com igrejas também em Moçambique. É uma igreja que realmente tem irmãos fascinados pela palavra de Deus. E que tem Portugal, tem uma população de 10 milhões de pessoas, católicos 79,5%, evangélicos, apenas média de igrejas, de membros, de aproximadamente 50 pessoas por igrejas. Muitas igrejas hoje sem pastor, alguns com os pastores já envelhecidos, precisando do apoio, precisando do cuidado, igrejas que precisam ser revitalizadas. Esse é o cenário atual da realidade daquele país que se torna um grande desafio missionário para todos nós. Pode avançar? E aí foi então que Deus colocou em meu coração 4 objetivos de como servir aquele povo. Através da comunicação do Evangelho, como transforma. E quando nós olhamos para um cenário em que tantas pessoas não querem mais ouvir do Evangelho, as pessoas elas passam de lado, não veem a Bíblia mais como palavra de Deus, isso nos traz um grande desafio, como comunicar o Evangelho. Aí é quando nós nos deparamos com uma grande verdade. Não depende de nós, depende do Espírito Santo de Deus. É Ele quem aviva, é Ele quem transforma, é Ele quem molda corações. E nós somos apenas instrumentos usados por Deus. Quando nós olhamos para os avivamentos e renovações, nós vemos que são necessários porque o coração humano está por natureza firmado na justiça baseada em obras. O coração humano está ligado à ideia de que tudo tem que ser pela justiça e que Deus está em segundo plano na sua vida, em que Deus não é mais o primeiro plano. As pessoas vivem como se o Evangelho não fosse verdadeiro. Na teoria, até aceitam Jesus, mas na prática o negam todos os dias. E quando nós vemos um cenário como, por exemplo, o de Portugal e também da Europa, em que quase 80% das pessoas se dizem de uma religião, mas que na prática as igrejas estão todas vazias, igrejas se transformando em bares, igrejas que não têm mais contato com a palavra de Deus, que estão mais a funcionar como uma organização de autoajuda do que de proclamação da palavra de Deus, nós vemos uma urgência, uma necessidade de que o Evangelho seja retomado. Sabe por quê? Porque não são líderes que transformam uma nação. É o Deus vivo, qual esses líderes servem, que tem o poder de transformar uma nação. É o Evangelho de Deus que tem o poder de moldar a vida de um povo. Por isso que não se trata de dizer que em uma determinada sociedade, em uma determinada cultura, temos uma quantidade de cristãos, temos uma quantidade de cristãos políticos. Se esses políticos não forem dominados pelo Espírito Santo de Deus e não tiverem a sua cosmovisão transformados pelo Evangelho, eles jamais serão usados por Deus, ainda que muitos pensem que eles são. As pessoas precisam entender
que o Evangelho é a única forma de renovação de suas vidas. E por isso há uma urgente necessidade da renovação pelo Evangelho. E sabe o que é isso? Sabe o que é essa renovação pelo Evangelho? O avivamento do Evangelho é uma intensificação da atuação do Espírito Santo na vida do seu povo, na vida de uma sociedade, de uma cultura. Quando há o avivamento, a convicção com relação ao pecado, a regeneração, a santificação, o povo sente a segurança na graça de Jesus. As pessoas precisam entender que as suas vidas precisam e não são nada sem a graça, o favor imerecido do Senhor Jesus Cristo. Quando entrei o ano passado, Deus também me deu essa oportunidade, quando saí daqui, e de fazer a faculdade lá em Leiria. E hoje faço a faculdade de comunicação e mídia. E ali tem sido uma oportunidade que Deus tem me dado de anunciar o Evangelho também a universitários. Um dos primeiros casos interessantes e a forma como Deus tem atuado, eu nunca me senti muito chamado para o continente asiático. E eu nunca me vi pregando também para asiáticos, para chineses, japoneses. Mas quando no primeiro dia iniciamos um grupo bíblico universitário lá, a maioria ou alguns dos que chegaram ali foram chineses que estavam a participar e fazer um intercâmbio lá. Já falavam um pouco de português. E a primeira pergunta, eu comecei a falar sobre os discípulos, o que é ser discípulo de Jesus. E então um daqueles jovens, chamado Miguel Wong, ele então vira-se para mim e diz: mas quem é Jesus que vocês tanto falam? Nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo. E ali então eu segurei as lágrimas um pouco, porque era uma realidade que eu nunca tinha me deparado. E ali nós começamos, através daqueles estudos, a anunciar o Evangelho, a falar de Jesus. E aquele jovem começou a trazer outros jovens também. E eles começaram a ouvir falar de Jesus. E algumas vezes também foram lá na nossa igreja. E antes de ontem, Miguel mandou uma mensagem para mim. E ele disse assim: Jonatas, eu já retornei para a China. Eu quero dizer que o Evangelho de Jesus alcançou a minha vida. E eu quero alcançar novas pessoas aqui no meu país para Jesus Cristo. Esse é o Deus que está vivo e que continua a atuar no mundo. É um Deus que move nações. É um Deus que aviva a sua obra. É um Deus que coloca pessoas ao nosso redor para que venhamos a contagiá-los com o Evangelho de Jesus. A frieza e a acomodação são inimigas de um relacionamento vital com Deus. Olhemos para a igreja de Laodiceia, ou quando o próprio Jesus vai dizer que não era uma igreja fria nem quente, era o quê? Morna. E o que é que ele tinha vontade de fazer? Regurgitar, vomitar. Quantos estão acomodados nos bancos, pensando que ser cristão é participar de uma experiência religiosa, é ir a um encontro semanal, mas é muito mais do que isso. Ser cristão é lançar mão da sua própria vida, em prol de viver para a glória e para o Evangelho do Senhor Jesus, e fazer com que as pessoas sejam seguidoras dEle. E para isso então, nós precisamos nos levantar de onde estamos, precisamos pagar um preço, e não à toa que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ao longo dos séculos, Deus tem agido na história do seu povo. No século XVIII, por exemplo, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, quando homens como John Wesley, George Whitefield, foram usados como pessoas para participarem de um avivamento, para despertarem a evangelização. Qual foi o cenário que esses homens encontraram?
Esses homens encontraram um cenário no século XVIII em que a religião, a igreja, era por uma herança familiar. As pessoas esperavam que outras pessoas que não tivessem conhecido o Evangelho viessem até a igreja, ou melhor, que as famílias em si já guiassem os seus filhos para que eles continuassem a herança religiosa. Esses homens então, incomodados pelo Espírito de Deus, dizem: chega, não é isso que Deus quer para esse tempo. E esses homens começaram a sair pelas ruas, a anunciar o Evangelho, e Deus começou a mover o coração e incendiar o coração deles, para que outras pessoas fossem alcançadas. Eles não esperaram que as pessoas viessem até o Evangelho, eles levaram o Evangelho às pessoas. E no nosso tempo, na nossa geração, uma geração secularizada, uma geração que não quer saber de Deus, nós somos enviados para sermos igreja, nós somos chamados para fora, e essa é a forma que Deus quer nos usar. Na Europa, isso é algo recorrente, quando nós vemos que muitas vezes nas igrejas, as pessoas esperavam, as famílias ainda predominam, estão lá, mas os idosos começam a morrer. E quando essas lacunas da igreja, as pessoas que tinham uma fé fortalecida começam a morrer, fica a geração mais jovem. Só que essa geração mais jovem, ela vivia dos fragmentos da fé dos seus avós e dos seus pais, mas elas não têm a mesma consistência, a mesma ousadia de evangelização. E qual é a tendência? É cada vez mais elas perderem a ousadia de anunciar o Evangelho. São gerações que têm se esquecido de Deus. E por isso é necessário, e nós cremos, que Deus está a levantar essa geração para fazer a sua obra em todos os locais do mundo e tornar essas pessoas seguidoras dele. Sabe por que eu falo isso? Porque eu tenho visto, mesmo onde as pessoas que pensam que Deus está morto, mas eu tenho visto Deus agir de uma forma extraordinária. Eu tenho visto jovens sedentos, jovens quebrantados, dizendo: Senhor, usa-me. Eu tenho visto idosos, com seus 90 anos, que têm convidado tantas pessoas para a igreja, que têm sido testemunhas de um Deus vivo naquele local, e que não se preocupam com a idade, mas se preocupam em anunciar o Evangelho. E por isso eu creio que Deus é atemporal. O avivamento e a obra do Senhor não se resumiu ao século XVIII, ao século XIX. O avivamento dele é contínuo entre as nações, mas ele quer levantar o seu povo. Ele quer levantar aqueles que estejam dispostos. No avivamento, a graça de Jesus produz uma onda de pessoas interessadas, pecadores sinceramente arrependidos e crentes espiritualmente renovados. Nós precisamos de crentes renovados pelo poder do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque não é o legalismo, não é a tradição, não é o ensino teórico que transforma as vidas, é o poder do Evangelho que transforma vidas. E esse poder só é dado a quem busca e quem se humilha diante desse Deus vivo. Muitos querem ouvir Deus falar nesse tempo, mas poucos têm parado para escutá-lo. Uma geração em que diz: Senhor, fala conosco, mas passa uma hora, e quando falamos em uma hora, falamos muito do seu dia de leitura da Bíblia ou de oração. Uma geração que diz: Senhor, usa-me, mas se preocupa mais com as coisas da sua vida no dia a dia do que com a palavra de Deus. Se nós queremos que Deus nos use mais, nós precisamos buscá-lo mais, nós precisamos viver mais para Ele, nós precisamos entender
que o Evangelho não é religião nem irreligião. O Evangelho é uma via de relacionamento com Deus. E é essa via de relacionamento com Deus que transforma vidas. Alguns dos jovens que eu tenho contactado, e uma colega minha, ela disse assim: eu não gosto da igreja, porque a igreja fez muito mal à história do nosso povo. A igreja inquiriu o nosso povo de buscar novos ideais. Portanto, a Inquisição e o período chamada Idade das Trevas, tudo isso teve uma influência direta à religião, à igreja. E quando as pessoas hoje naquele contexto pensam em igreja, eles querem distância de igreja. Por isso que eu até brinco de vez em quando com os jovens: parem de convidar as pessoas para a igreja, preguem-lhes o Evangelho. Parem de pensar que é somente a primeira via de relacionamento tem que ser de convidar as pessoas para virem para a igreja. Anunciem-lhes Jesus e despertem nelas o interesse pelo Evangelho verdadeiro, porque aí sim, quando elas tiverem pregado o Evangelho em suas vidas, elas irão amar a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo é o melhor lugar de se estar no mundo, amém? É o lugar mais seguro de se estar. Como é bom estarmos juntos aqui agora, como é bom estarmos partilhando da adoração, dessa entrega a Deus. Esse é o sonho de Deus para a igreja, uma igreja que adora, uma igreja que serve, uma igreja que proclama. Mas nós precisamos levar essa igreja a ser relevante lá fora, porque essa igreja foi chamada para ir para fora. Aqui dentro, nós adoramos, nos fortalecemos. Lá fora, nós ganhamos almas para o Senhor Jesus Cristo. Lá é o nosso campo missionário. Não adianta simplesmente o fato de alguém ser batizado ou dizer que é cristão. A pessoa tem que ter um arrependimento, porque sem o arrependimento, nada disso importa. Não importa a tua religião, não importa o quanto se diz cristão, se não houver uma transformação de mente pelo Evangelho, a vida permanecerá a mesma. Por isso, queridos irmãos, eu creio que quando avivados pelo Deus vivo que atua no mundo, a renovação pelo Evangelho muda o povo, muda uma nação, muda uma igreja. Talvez você já tenha ouvido aquelas pessoas idealizadoras que dizem que querem mudar o mundo. Olha, que talvez eu em algum momento eu também falei isso. E nós temos grandes sonhos para a igreja de Jesus. Mas quando nós não vemos grandes multidões para o ouvir, pessoas que não estão interessadas ao ouvir, pessoas que estão dominadas pelo materialismo, pelo secularismo, que colocam que mais ou menos a prioridade da sua vida é essa: depois quando eu cansar de mim, eu de novo, e por aí vai, até chegar no fim ao eu. É uma sociedade egocêntrica. E quando eu me deparei com isso, nós percebemos que, se queremos mudar o mundo, a forma de mudar este mundo é mudar um coração de cada vez por meio do Evangelho. Porque quando nós nos preocupamos com almas, com vidas, nós não nos preocupamos com quantidade, nós nos preocupamos com salvação e transformação. Porque o Senhor Jesus diz que uma alma para Ele vale mais do que todo o mundo inteiro. A minha alma foi preciosa para Jesus ao ponto dele morrer por mim e me salvar na cruz. Talvez você pense que você não vale nada, você está desiludido com a vida, como tantos estão.
Mas em meio a bilhões de pessoas no mundo, não há nenhuma outra pessoa que tenha a mesma digital que a tua. Isso quer dizer que Deus nos deu exclusividade na criação. Deus sabe um por um do seu nome. Por isso Deus se preocupa com a salvação de todos os povos. E nós somos chamados para mudarmos e para mudarmos realidade. Portanto, quer mudar o mundo? Comece a mudar uma vida de cada vez com o Evangelho de Jesus. Começa pelas pessoas que estão ao teu redor. O movimento do pietismo do século XVII era um movimento que foi muito trabalhado na igreja, em que basicamente eles falavam sobre precisão bíblica e experiência espiritual. E que a ideia é que precisavam ser preparados cristãos para reformar o pensamento intelectual das pessoas. E isso levarem elas a terem um verdadeiro pensamento de Jesus e um pensamento cristão. Deus chama cada um aqui, irmãos. Deus tem chamado o nosso povo para exercer influência nos centros culturais, para exercer influência nos campos formadores de cultura, como ambientes acadêmicos, mídia, trabalho, entretenimento, artes. Deus convida-nos a nós estarmos na sociedade como agentes do reino. Muitos diferenciam e dizem assim: a minha vida na igreja eu sou um crente espiritual, mas eu vou sair para a minha vida secular lá fora. E ele então, aquele jovem, partilhou para ela sobre a esperança de Jesus, e orou junto dela. E quando foi algumas semanas depois, que o Deus havia operado o milagre, aquele filho havia saído daquela situação, aquela senhora então foi dizer assim: olha, eu quero agradecer a você, por ter me dado aquela palavra transformadora do Evangelho. Deus curou o meu filho e eu creio nisso. E aquilo foi uma forma de ele teve de testemunhar. Tanto, essa oração do profeta Abraão, um adolescente, tinha 17 anos, jogador de futebol. E quando eu cheguei lá em Leiria, eu vi o seu entusiasmo em ir na igreja, mas ele não estava a ser acompanhado. E eu comecei a discipulá-lo. E aquilo foi de uma forma que, pouco tempo depois, ele tomou aquela decisão de ser batizado. Mas um dia ele me fez uma ligação e disse assim: Pastor Jonatas, olha, eu preciso daquele material que você me discipulou. E eu peguei e disse: então, Luiz, mas para quê? Ele disse: porque eu estou chegando aí agora às 4 da tarde na igreja com um amigo meu, e eu vou usar o mesmo material e eu vou discipulá-lo, e eu vou ganhá-lo para Jesus. E às 4 da tarde em ponto, estava lá ele com a Bíblia e com ali o material discipulado, e levou o seu coleguinha lá, o seu amigo, e também começou um discipulado com ele. Glórias a Deus por isso. Queridos irmãos, é esse Deus que continua vivo, que quer usar pessoas, meninos, homens, mulheres, que continua a levar com que as pessoas, mesmo em situações mais difíceis, aceitem o Evangelho. Por isso eu não creio que há lugares difíceis onde o Evangelho não possa ser penetrado, porque a palavra de Deus, ela penetra até mesmo o coração mais duro que há. Portanto, eu não creio que haja pessoas com coração duro demais para aceitar Jesus. Mas sabe no que é mal? Eu quero te convidar a continuar a orar por a obra ali na Europa, pelo que Deus tem feito, pelo que Deus vai fazer. E eu creio que Deus já tem levantado e despertado corações nesse lugar, para também servirem naquele local. Deus vai levar, as pessoas não querem mais ouvir falar do Evangelho. Mas talvez hoje na tua vida, tu estejas a encarar uma situação também difícil, onde as pessoas que estão ao teu redor precisam de ouvir desse Evangelho. E é necessário que não nos calemos. Como ouvirão se não há quem pregue
E como crerão naquele de quem nada ouviram? A única forma das pessoas terem uma vida verdadeira é através do Evangelho de Jesus. É este que transforma. E que Deus nos dê a sua misericórdia, a sua graça, para que sejamos usados por Ele e continuemos a ser os seus agentes em Pernambuco, em Recife, no Brasil e no mundo.